Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este conteúdo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Lembramos a todos que estamos localizados aqui na Rua Jorge Moreira, número 115, bem próximo ao Monumento da Independência do Brasil, na Zona Sul de São Paulo. Para aqueles que não sabem, nós temos um serviço de vibração virtual. E como funciona? Basta, aqui na descrição desse vídeo, você acessar um link que leva para um formulário específico, onde você irá inserir o nome da pessoa e o endereço completo, que precisam de vibração, que precisam de oração. Uma vez na semana, os voluntários do CEF se reúnem, tanto para orar pelos pedidos da caixinha de vibração física que se encontra na casa, quanto pelos pedidos online. Fique à vontade, utilize desse recurso para fortalecer a vibração em torno daqueles que você deseja. Então, antes de refletirmos sobre o tema de hoje, vamos nos preparar? Lembrando sempre de reservar o nosso recipiente com água, que será magnetizada ao fim da nossa conversa de hoje. Então convido a todos a fecharmos os olhos neste momento e a praticarmos uma respiração mais tranquila e mais serena. Colocando o nosso corpo em um estado de tranquilidade, de harmonia, para que possamos nos concentrar neste momento e sentir que o ambiente ao nosso redor também se acalma, também se asserena. E é nesse momento que sentimos a presença do nosso anjo de guarda, o nosso amigo de todas as horas, o nosso mentor individual, que muito esteve conosco ao longo desses últimos dias, nos protegendo, nos instruindo. É com ele que nós nos unimos aos demais benfeitores espirituais, que também nos acompanham, seja em nosso lar, seja em nosso local de trabalho, aonde quer que estejamos, a hora em que estejamos. E ao lado dessa família espiritual, nós nos unimos e nos elevamos em uma só vibração e pensamento. Vamos assim nos imaginando envoltos da luz azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Nos sentindo abraçados por Maria, sentimos o seu toque delicado em nosso coração, acalmando os nossos anseios e nos elevando até a luz crística de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e o nosso amigo de sempre. Diante de Jesus, agradecemos por todas as bênçãos de luz que desprende a nós enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, Mestre, que nos elevamos até Deus, e em meio à sua luz divina nós agradecemos pela vida que temos, por tudo aquilo que somos e por todas as oportunidades que nos oferece para que através de nosso esforço e vontade sejamos cada vez melhores. E assim juntos vamos rogar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, coloca ali, dentre a primeira parte do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação e a obra fundamental da doutrina, que ele chama de Prolegômenos,
o conceito do porquê acreditar, e não só crer, mas ter a convicção, a certeza que Deus existe. E é um critério de avaliação, se assim podemos dizer, bem interessante. Porque ali Kardec propõe que acreditarmos que o autor exista pela sua obra. Se fizermos um paralelo, nós vamos saber, apesar de não conhecer ou não ter visto pessoalmente ou pela televisão, internet, Leonardo da Vinci, por exemplo, nós sabemos que ele existiu não só pela sua biografia, mas também pelas suas obras. Nós sabemos que Isaac Newton existiu também pelas suas obras e tantos outros personagens do mundo das artes, do mundo da ciência, da história. Suas existências são muito mais fortalecidas pelo que fizeram, porque se fossem personagens inventados, haveria de ter muita criatividade para propor a obra sem que o autor tivesse existido. O mesmo nós podemos relacionar aos grandes sábios da humanidade, dentre eles Jesus. Nós não conhecemos Jesus pessoalmente. Nós não tivemos o privilégio, ao menos não nesta encarnação, de estar com ele. O que nós temos é a sua bibliografia, inicialmente publicada nos evangelhos canônicos da Igreja Católica, e aí sim difundido pelos demais segmentos religiosos, como a Igreja Protestante, enfim, na Bíblia. Ali está a bibliografia inicial do homem chamado Jesus. E nós sabemos que este homem existiu naquele tempo muito mais pelos seus ensinamentos. Ensinamentos estes que segmentaram o caminho da humanidade não só pelo que ele dizia, mas muito em virtude do que ele fazia, do que ele exemplificava. É claro que ao longo da história, nós homens focamos muito nos milagres. Transformar a água em vinho, andar sobre as águas, multiplicar o pão, enfim. Mas existem os ensinamentos morais que Jesus nos deu. E estes, sem dúvida alguma, ele exemplificou mais de uma vez. Podemos dizer até que ele exemplificou de forma exaustiva para que aquele ensinamento realmente ficasse gravado em nossos corações. Há muitos que dizem passagens e mais passagens da Bíblia como as mais marcantes. O próprio Gandhi disse que se apagássemos todos os livros da história, mas preservássemos o Sermão da Montanha de Jesus, nada estaria perdido. E realmente, o Sermão do Monte é o sacramento definitivo, através das bem-aventuranças, das orientações, da Boa Nova em si. Toda a Boa Nova, aliás, está contida no Sermão do Monte. Mas se fôssemos mais rigorosos ainda e não usássemos o Sermão do Monte, se sintetizássemos Jesus em um só ensinamento, toda a sua vida, todos os acontecimentos, todos os fenômenos resumidos em um ensinamento. Esta é uma prova que aparentemente parece difícil, mas não é. Porque assim como os grandes sábios, Jesus foi capaz de ensinar muito dizendo pouco, sintetizando. Muita coisa ele não pôde ensinar naquela época, trazendo vários ensinamentos na sequência através de outros sábios e do próprio Espiritismo. Mas se fôssemos aceitar esse desafio e realmente sintetizar Jesus em um ensinamento, assim nós poderíamos fazê-lo. Pois como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo cita, há um mandamento maior. E nós podemos encontrar esse mandamento maior mais precisamente no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Realmente, se ousarmos nisso e buscarmos definir Jesus em um ensinamento, este, sem dúvida alguma, não à toa chamado de o maior mandamento, atingiria esse objetivo.
pois ele é de uma tamanha profundidade, complexidade, mas também de uma clareza, assim como os demais ensinamentos de Jesus que vieram muitas vezes por parábolas, pois se não fosse assim nós não entenderíamos até hoje, ou dos próprios exemplos dele. A primeira parte do ensinamento ela já é muito interessante. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, para entender esse ensinamento, acima de tudo nós temos que realmente ter bem claro em nosso coração de termos a convicção de que Deus existe. De que não só Ele existe, como Ele é único. Monoteísta. Existe um ser categorizado pelos próprios espíritos a Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é detentor da inteligência suprema. Está em todos os lugares ao mesmo tempo, é eterno, não teve início, tampouco terá fim, e nós podemos também muito bem referenciá-lo como sendo a força que move a natureza. Natureza esta que está presente em todo o universo e também nos mínimos detalhes do nosso planeta. Então admitamos que Deus existe, de que Ele movimenta todos os seres, que Ele movimenta o universo, assim como tudo contido nele, como os planetas, demais elementos do cosmo e assim por diante. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse mandamento prega a humildade. Porque a partir do momento que nós reconhecemos que existe realmente uma inteligência suprema e que ela sabe muito mais do que nós, tal ponto de que por mais que possamos evoluir, não chegaremos ao nível de Deus, porque Ele deixaria de ser único, nós refletimos em sermos mais humildes. Porque é natural que nós vamos colocar o nosso ego distante do centro do universo. Nós não somos a pessoa mais importante. Deus é. Não há como colocar Deus em segundo plano. Esta é uma alegoria, inclusive, presente lá no livro da Gênese da Bíblia, entre Adão e Eva. Não há como ser maior que Deus. Por isso, o amor a Ele, não só por Ele ter nos dado o dom da vida, mas justamente como falamos aqui, por Ele nos proporcionar as oportunidades de aprendizado, já coloca Deus acima de todas as coisas. Porque tudo o que acontece não só para conosco, mas também para com toda a humanidade, todos os mundos, vem da inteligência suprema de Deus. Então nada estaria acima dele. Nada deve estar acima dele. E a segunda parte ela é marcante, porque nós deixamos de olhar para Deus, ou seja, deixamos de olhar para cima, para olhar para dentro de nós. Quando Jesus fala para amar o próximo como a si mesmo, Jesus ali está definindo o amor. Ao menos aquele que nós podemos sentir. Porque em outra passagem, Jesus diz para que nós possamos nos amar assim como Ele nos amou. Mas convenhamos, Jesus ainda está muito distante. A compreensão, o conceito de amor de Jesus para com a humanidade ainda é um conceito muito distante daquilo que nós definimos por amor. Um exemplo é de que o amor em nossa sociedade ainda é muito popularizado entre os casais, um amor de mãe e filho, um amor em família. Mas ainda é muito difícil até de compreender, tampouco sentir o amor por um inimigo, o amor por alguém que nos faz mal, um amor por um assassino, um amor por aquele que foi o responsável por uma tragédia coletiva. Isso nem passa pela nossa cabeça. Mas não, Jesus nos ensinou que estes também são merecedores do amor. No entanto, que Deus continua dando a essas pessoas que cometeram as maiores atrocidades a oportunidade da vida, através da reencarnação e do aprendizado no mundo espiritual.
Então ainda o amor de Jesus é uma meta a ser alcançada. Nós iremos um dia compreender esse amor que ele sentiu por nós, mas ainda não. Ainda está muito distante. Iremos progredir pela lei de evolução muito ainda para lá chegarmos. Então, como compreender o amor agora? Como sequer pensar na possibilidade de perdão, de cumplicidade, de empatia, de fraternidade, já que o amor de Jesus ainda está distante. O amor de Deus, então, para conosco ainda é incompreensível. Como Jesus deixaria ali um ensinamento tão curto a ponto de nós refletirmos sobre aquele amor que nós podemos sentir? Assim como amamos a si mesmos. Porque mesmo nutridos pelo egoísmo, pelo orgulho, vaidade e demais sentimentos, nós o fazemos pelo amor que sentimos a nós mesmos. Nós privilegiamos o nosso bem-estar acima do bem-estar dos outros. Nós privilegiamos a nossa riqueza acima de qualquer riqueza dos outros. Nós privilegiamos tudo aquilo que podemos em favor de nós mesmos. Nós queremos que todas as pessoas que nós amamos nunca se vão. Nós queremos viver eternamente. Nós queremos ser infinitamente belos, ricos, bem-sucedidos. Nós não queremos ter dor de cabeça, apenas tranquilidade. Enfim, tudo o que há de melhor no nosso campo de visão e sabedoria nós queremos para nós mesmos. Então Jesus foi muito sábio, porque assim como nós sabemos o que nos faz feliz, o que nós queremos, o que nós corremos atrás, aquilo que nos esforçamos para ter, ele prega que nós também tenhamos para com o outro. Assim não resta dúvida do que desejar ao outro, do que sentir em relação ao próximo, de como se portar na vida. Tudo está resumido aí. Se nós gostaríamos que fossem educados conosco, basta inicialmente sermos educados. Se nós gostaríamos de ser amados, basta de amar. Se nós gostaríamos de ser perdoados, basta perdoar. Se nós gostaríamos de receber compreensão, abraço, carinho, sorriso e tudo o que há de melhor, primeiro oferecemos ao próximo. Esses dias eu estava conversando com meu filho e ele gosta muito de jogar videogame. E eu perguntei para ele, é possível você jogar entregando o controle para outra pessoa? Ele respondeu logicamente que não. E essa também é uma observação importante desse ensinamento de Jesus. Porque quando nós colocamos a responsabilidade de amar sobre nós, nós deixamos de condicionar o nosso amor pela atitude dos outros. Não importa o que o outro fez. O que importa é o meu sentimento. É o que nós conseguimos emanar. É o que está dentro de nós. Assim nós passamos a ter o controle de nossa vida. Nós passamos a ter o controle de nosso pensamento, sentimento, do nosso bem-estar e da nossa tão buscada felicidade. Não é o que queremos? Não importa se a outra pessoa disse ou não disse, fez ou não fez, pensou ou não pensou, foi capaz de tal atitude, etc. Não, o que importa é aquilo que nós fazemos. Isso acaba com tantas condições que nós colocamos para amar, como, por exemplo, o que a pessoa é ou deixa de ser, o que ela faz. Também inibe o nosso velho hábito de reclamar das coisas, porque nós descobrimos que o importante não é o que a vida fez para conosco, tampouco o que as pessoas fazem para conosco, mas o que nós fizemos em relação ao que fizeram conosco é o que importa. São essas as credenciais que vamos gravar em nosso coração e levar por toda a eternidade. Então, nessa mesma lição, vejam só quanto ensinamento, quanta profundidade. Só Jesus mesmo para ensinar algo como isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.
Essa é a definição de amor na qual nós podemos compreender, podemos refletir e principalmente podemos exercitar nos dias de hoje. Só depende de nós, como sempre dependeu. Então, se nós tivermos de reclamar, tivermos de nos revoltar, que o façamos para conosco, mas sempre buscando um tom de aprendizado, porque só cai nos mesmos erros aquele que deseja cair nos mesmos erros. Vamos exercitar esse ensinamento? Vamos praticar o amor ao próximo como gostaríamos de receber? Então, sob a luz de Jesus, convido a todos para mais uma vez fecharmos os nossos olhos, para que possamos vibrar. E vibração é justamente nós desejarmos, com o coração, aquilo que nós gostaríamos de receber. É por isso que vamos vibrar pelo planeta Terra, desejando o melhor para todos os povos, principalmente aqueles que sofrem aflições por desastres naturais, conflitos. Nós vibramos pelo Brasil, por esta terra tão bela, para que possamos, como brasileiros, cada vez mais praticar a compreensão, o entendimento, a empatia. Nós vibramos por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão entregues à fome, à miséria, ao frio. Vibramos pelos enfermos, acamados pelos males do corpo ou da alma. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa, pelos encarcerados, por aqueles aprisionados por sentimentos de rancor e ódio. Vibramos pelos lares da terra, para que haja cada vez mais compreensão e harmonia. Desejando Jesus na nossa casa neste momento. Vibramos pelo CEF, pelas demais casas espíritas no Brasil e no mundo, bem como as demais religiões, igrejas, mesquitas, terreiros, templos. Vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos mais carecer dessas energias positivas. Vibramos por nós mesmos, para que possamos seguir perseverantes, de boa vontade renovada no caminho da boa nova do Mestre. E assim vamos mantendo essa sintonia para o passe, onde mentalizamos que do alto a luz de Jesus surge sobre nós mais uma vez, nos tocando da cabeça aos pés, reenergizando o nosso corpo, nossa mente e coração. Pela nossa fé, vamos abrir os nossos sentimentos para que essa energia também toque a nossa consciência, toque o fundo de nossa alma. Que possamos neste momento ser revigorados de dentro para fora. E assim vamos abraçar aquele recipiente com água que preparamos, envolvendo com as nossas mãos, para que essa mesma energia do passe que passa pelo nosso corpo e espírito possa chegar também nesta água, reenergizando suas moléculas, para que este líquido fluidificado, magnetizado pela nossa energia, sirva de uma ferramenta adicional de sustentação na nossa assistência de hoje. E assim, mais uma vez, elevamos o pensamento a Jesus, alegres por esta oportunidade, rogando graças a Deus. Mais uma vez agradeço por toda a sua atenção e audiência. Ainda não é inscrito no nosso canal? Não perca mais tempo, se inscreva. Ajude a compartilhar essa iniciativa de levar a boa nova de Jesus através do Espiritismo para quem mais precisar. Fique ligado aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais para todas as novidades que nós estamos produzindo. Eu me despeço por aqui, desejando mais uma vez que Jesus ilumine o caminho de todos nós. E até a próxima oportunidade. Tchau!